o Sintonia recebe hoje o advogado Pedro Luiz Montenegro para falar um pouco sobre o combate à discriminação e às opressões em tempos de retirada de direitos. Muito boa noite, doutor Pedro, seja bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer estar falando com os ouvintes dessa rádio da universidade. É muito interessante a ideia de que a universidade possa criar canais de comunicação. Eu estou muito contente de estar aqui no Piauí e poder falar com ouvintes da rádio. Vamos começar, doutor, explicando para os nossos ouvintes essa expressão, tempos de retiradas de direitos. Por que devemos observar dessa forma? Veja, desde a instalação desse impeachment, que na minha opinião, como a opinião da maioria dos juristas brasileiros, não tinha nenhum lastro constitucional, nenhuma prova, de que o objetivo disso estava claro para essas pessoas, que era o objetivo de romper o pacto constitucional do país, de retirar direitos que foram conquistados. Não é um mérito do governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, foram conquistas históricas. Milhares de brasileiros, eu dizia hoje de manhã na minha conferência, milhares de brasileiros anônimos dedicaram a sua vida inteira, alguns até com a sua própria vida, para que, por exemplo, o direito das mulheres fosse reconhecido como política pública. Está aí a Lei Maria da Penha, está aí o trabalho que essa cearense fantástica causou impacto com a sua própria testemunho, está aí os avanços na política LGBT com a realização das conferências, está aí a Secretaria da Igualdade Racial, está aí a política da tortura, que eu fui o primeiro coordenador. Você veja só o atraso que o país tinha. Somente em 2016 que foi criado um órgão do governo federal para traçar uma política de combate à tortura. E eu fui o seu primeiro coordenador. Então, essas políticas todas estão sob risco. Nessas conferências que eu tenho feito aqui, essa tem esse título específico, mas também na Comissão de Direitos Humanos, da OAB, eu chamei de Direitos Humanos em tempos sombrios. Sombrios porque tem um livro da Hannah Arendt, que é uma pensadora que eu gosto muito, que fala de homens em tempos sombrios. E os tempos também são sombrios, porque há pairando sobre a sociedade brasileira uma ameaça que é muito mais do que uma ditadura. É uma ameaça da instalação de um poder totalitário que quer aniquilar pessoas que sejam diferentes, quer aniquilar as pessoas que amam diferente, que são as lésbicas, as travestis, as transexuais, os homossexuais, quer eliminar quem pensa diferente, quer eliminar quem luta pela terra, enfim, é um tempo muito difícil que merece, no primeiro momento, uma reflexão sobre isso e, em segundo momento, uma ação organizada para barrar essa tentativa de impor aos brasileiros um regime totalitário. Mas o senhor acredita que, de uma certa forma, a sociedade está despertando para esse entendimento de que estamos passando por esse momento e que pode piorar? Sim, porque é um processo muito pedagógico, né? Que as pessoas vão ter que aprender com a própria dor. Quantas pessoas que estavam nessa manifestação acreditando sinceramente que o problema era um problema da corrupção e vestiram a camisa da seleção brasileira e foram à rua gritar fora Dilma, que estão repensando isso. Pessoas que os direitos delas estão ameaçados. Milhares de funcionários do Banco do Brasil participaram disso. Milhares de funcionários públicos federais que agora começam a perceber que eles foram, de uma certa maneira, utilizados, instrumentalizados. Houve uma voz que se construiu, sobretudo no meio de comunicações oficiais, os formais, construiu uma voz, aquilo que uma pesquisadora, outra antropóloga norte-americana, criou um espiral de silêncio. Parecia que a sociedade brasileira só falava de uma direção só. Não tinha outras vozes contrárias a isso. Então as vozes contrárias agora, nesse período, tendem a crescer. As manifestações de rua tendem a se ampliar, porque as pessoas perceberam que está em jogo não era a defesa de um partido político ou de um governante A ou B, C. O que estava em jogo é a capacidade do Brasil se desenvolver, é a capacidade do Brasil ser autônomo, ser soberano, e é a capacidade do Brasil crescer e desenvolver, incluindo as pessoas, não incluindo. Ainda o trabalho da inclusão social no Brasil não foi concluído. A luta, às vezes, solitária, ela pode mudar o país. Eu me lembro da referência do Betinho. O Betinho votou do exílio determinado a enfrentar o problema da fome. Ele achava, com toda razão, que um dos problemas centrais do Brasil era um país com um continente, com tanta riqueza, aceitar que pessoas morressem de fome. E ele começou uma cruzada só, depois criou uma instituição. Essa cruzada que ele causou, ele não viveu para alcançar, infelizmente, mas os filhos dele perceberam e tiveram a alegria de a FAO, que é o órgão da ONU que cuida da questão da alimentação, anunciar que o Brasil está fora do mapa da fome. Então, nós temos que ter diagnóstico, mas temos que desenvolver a capacidade de resiliência, de luta. Esse exemplo do Betinho é importante para mostrar que é possível, se a gente persiste numa luta, barrar esse retrocesso que se anuncia e ampliar os direitos. E a respeito, por exemplo, do papel da mídia, tanto na construção desse cenário caótico e agora talvez haja um abrandamento, já que conseguiram tirar a presidente, você acha que mudou a postura da mídia em relação ao Brasil estar em uma situação ruim e de repente não estar mais? Não, porque não era questão só de tirar a presidente. O tirar a presidente, que ela era uma, digamos assim, uma pedra no caminho desse projeto que foi derrotado nas eleições e que, se for colocado numa eleição livre, vai ser derrotado de novo, porque é um projeto do 1% de que manda no país. É um projeto de 1%, e 1% não pode ganhar de 99%. Só no tapetão, só na fraude, ou só na manipulação midiática que esse 1% pode fazer, que a vontade deles seja uma vontade majoritária. E agora que essa agenda está se apresentando claramente, que não era uma agenda de combate à corrupção, é uma agenda de retirada de direitos, é a agenda do capital financeiro internacional, até os empresários nacionais que embarcaram nessa estão percebendo, porque nesse último período nunca eles ganharam tanto dinheiro, nunca a indústria nacional foi tanta valorizada, nunca, por exemplo, o ramo da construção
construção civil, com o programa Minha Casa Minha Vida, tem ganhado tanto dinheiro. E essas pessoas embarcaram nessa onda e agora estão vendo que eles também vão perder. Eles vão perder. O empresariado nacional, a classe média nacional e os pobres, esse aí nem precisa dizer que se eles ainda não estavam ganhando o que mereciam ganhar, vão perder. Quer dizer, então eu acho que há a possibilidade de se reconstruir uma narrativa, apesar dos meios de comunicações tradicionais, que possa impedir isso, que a gente retome o caminho do Brasil, de um país soberano, de um país que se relaciona livremente com os outros países, que respeita as opções políticas de cada país, mas sobretudo um país que tem um compromisso com a sua gente, que o primeiro compromisso é com os brasileiros, com as brasileiras. Na sua opinião, a discriminação, a opressão e mesmo essa retirada de direitos, partem de que sujeitos? Somente do Estado ou a própria população? De onde é que parte essa? Olha, isso é uma coisa desse setor, desse 1% da sociedade brasileira que quer que, como durante muito tempo, eles capturaram o Estado. O Estado brasileiro sempre esteve a favor desse 1%. São raros os momentos da história, foi 2 grandes períodos históricos, o período do presidente Getúlio Vargas e esse período Lula e Dilma, em que o Estado começou a ser descapturado, você não está a serviço. Não significa que totalmente foi rompido isso, mas quando a intenção era essa, de colocar o Estado brasileiro, os poderes públicos a serviço dos brasileiros, que houve essa interrupção. O Getúlio conseguiram o suicídio, a Dilma fizeram isso que fizeram com ela. Então a ideia de uma pátria soberana, a ideia da inclusão, fere o interesse desse 1%, que aí manipula o poder judiciário, eles têm voz no judiciário, eles têm voz na mídia nacional e tem voz também no Estado. Eles querem esse 1% que domina o país, colocarem todos os poderes, os formais e os informais, a serviço dos seus interesses. E ele não tem coragem de dizer quais são os interesses dele, porque os interesses são para beneficiar tão poucas pessoas que ele não tem coragem de, francamente, num debate público, dizer, olha, o que nós defendemos é o seguinte: nós defendemos claramente que a universidade não deve ser para todas as pessoas, nós defendemos claramente que o ensino superior não deve ser para todos, só para poucos, e quem puder pagar. Essas ideias, obviamente, não vai ter eco na sociedade brasileira, porque quantos filhos da pobreza, da classe média, tiveram a oportunidade de que o pai não teve, de estar na universidade? Claro que essas pessoas tiveram mérito pessoal, é óbvio, porque passaram no Enem, estudaram, mas o mérito social é insuficiente se não tiver a oportunidade. E quem é que cria a oportunidade? É o poder público, ampliando o ensino superior, criando, por exemplo, esse programa fantástico Ciência Sem Fronteiras. Eu sou da universidade pública também, vindo a classe média abaixo, mas na minha época eu não conheço ninguém da minha turma, nem gente da elite que estudava no curso de Direito, que é um curso de elite, conseguiu estudar no exterior. E hoje aí nós vemos pelo Ciência Sem Fronteira milhares de pessoas que necessariamente a família não tinha condições estudando em país. Isso é bom para o país, porque as pessoas vão voltar para o país e vão ajudar o país a crescer na sua autossuficiência, criar ideias, inovações tecnológicas, descoberta de remédio para a saúde. A gente deixar de ser um país meramente importador e de viver na base da commodity, da soja, dos grandes produtos que movimentam a economia nacional. Que tipo de discriminação que o senhor acredita como sendo mais comuns nos dias de hoje? Olha, a discriminação, sobretudo, com aquilo que é um paradoxo, com os chamados direitos humanos da primeira dimensão ou geração. A discriminação contra a mulher, a discriminação racial, o preconceito, ele tem criado forma, isso mata as pessoas. Uma coisa que a gente discutiu hoje de manhã é o crescimento do suicídio entre a juventude. No Piauí, no Brasil, isso é muito comum. Primeiro começa com as automutilações, por isso que a gente vê o menino aí, menina, usando camisa de manga comprida no calor, tremendo, para esconder isso. E essas mutilações têm a ver, muitas vezes, essa ideia de suicidar-se, pela descoberta de que ele ama uma pessoa do mesmo sexo. E a família não aceita, e a religião não aceita, a sociedade não aceita. E são meninos e meninas, às vezes, de famílias aquioadas, do Piauí e do Brasil, que cometem atos extremos de pular de edifícios para cometer o suicídio, porque sabe de que se revelar a sua orientação sexual, o seu desejo de amar outra pessoa, será incompreendido, começando pela família e pela religião. E aí precisa, nesse momento que a religião também é usada como instrumento a favor dos 1%, usar a religião, como diz um teólogo ortodoxo russo, Nicolau Bardaev, ele dizia o seguinte, que há tempos que nós temos que lutar em nome de Deus, Deus maiúsculo, contra um Deus minúsculo. E esse tempo está chegado agora, porque eu nunca vi a fé das pessoas. O cristianismo, com a religião tão interessante, no sentido que propõe o desafio maior da alteridade, ou seja, ame o próximo como a si mesmo, você usar a religião para odiar as pessoas e estimular o ódio. Isso é uma coisa completamente contrária às raízes do conceito do cristianismo. Por exemplo, eu como sou cristão e também já estudei a Bíblia, os exegetas que se debruçaram sobre o estudo da Bíblia, eles fizeram vários estudos na Bíblia, além da Bíblia, o que mais se associa a Deus. E o resultado é espantoso, porque não foi a palavra juiz, não foi a palavra jogador, não foi a palavra rei, não foi a palavra soberano, não foi nenhuma dessas palavras, majestade. A palavra que mais o nome de Deus aparece associada na Bíblia é amor. E como é
é que eu posso aceitar que, em nome do Deus de amor, eu possa discriminar uma pessoa que ama outra pessoa e que é amado por outra pessoa porque é a pessoa do mesmo sexo? Eu não posso fazer isso. Mas, infelizmente, está crescendo essa intolerância. Até religiões que no passado foram vítimas de intolerância, quando existia uma religião oficial no Brasil, está estimulando essa intolerância. Isso é um absurdo. Eu estava outro dia num debate sobre isso e uma pessoa dizia que era um oficial da polícia, eu sou de uma religião tal, e se eu ver uma manifestação da religião afro, eu vou perseguir. Eu disse, e se um coronel que é superior a você for da religião afro e ver a manifestação religiosa do seu templo religioso e querer lá quebrar a Bíblia, rasgar e fazer você comer a página da Bíblia, o que você vai achar? Então, nós temos que criar essa possibilidade das diversas expressões religiosas, da tolerância, do reconhecimento do outro, e principalmente do outro quando é diferente, porque reconhecer o outro igual a mim é muito fácil. Eu sou branco, sou heterossexual, sou advogado, sou uma pessoa incluída na sociedade, então é fácil reconhecer as outras pessoas. O difícil é reconhecer a outra pessoa que não pensa como eu penso, que é de outra classe social, que ama diferente do que eu amo. Esse é o desafio nesse tempo cinzento. Isso se faz com debates, mas não é debate da rede social, porque a rede social é outro grande mito. Está hoje um debate falando sobre a falência da democracia do Facebook, porque no Facebook a gente só fala com quem pensa igual a gente, não fala com quem são diferentes. E essa velocidade dos tempos atuais, que Baum chamou de líquidos, está criando uma coisa muito preocupante, e isso afeta diretamente, por exemplo, ao jornalismo brasileiro, que é a capacidade irreflexiva. As pessoas estão criando notícias, ninguém está checando a fonte. É necessário checar a fonte, mas as pessoas multiplicam, replicam notícias sem nenhum, desconhecendo essa regra básica do jornalismo de checar as fontes. Porque muitas vezes são jornalistas de cadeira, né? Não sai da tela do computador, simplesmente... Pois é, e esse jornalismo instantâneo que a gente chama desse jornalismo de site, eles precisam ser alimentados. Eu já fui vítima disso. Quando eu fui secretário, me colocaram uma declaração no site de notícias da minha terra, dizendo que eu estava pedindo para o FBI investigar crime contra morador de rua. Eu sou advogado, o que o FBI tem a ver com isso? E eu tive que demitir e compreendi o drama daquele jornalismo que estava ali, e um editor cobrando para que ele produza uma notícia de qualquer jeito, e ele produziu uma notícia que não tinha base e não tinha fato. Certo, doutor. E assim, como combater essa discriminação? É pela educação? É pela punição? É o direito? Como combater todas essas, vamos dizer, mazelas que estamos vivendo hoje? Pois é, eu acho que as coisas não são excludentes. É preciso aprimorar o mecanismo de punição, as pessoas que criminalizam, que cometem crimes, no caso, né, de preconceito, de injúria racial, que agride as mulheres homossexuais, mas, sobretudo, é preciso ter um acento na prevenção. O professor Paulo Freire, que nós devemos homenagear sempre, que é uma das vítimas dessa cruzada de intolerância, dizendo basta de Paulo Freire, uma ignorância tão grande que se a educação brasileira fosse uma educação padrão Paulo Freire, a gente não estaria na situação que nós estamos ainda na educação. Enfim, o professor Paulo Freire dizia que a educação não é a alavanca da transformação social. Eu concordo com ele, não é. Mas também escreveu, de que sem a educação nenhuma transformação social acontecerá, e mais, dizia também que sem a educação não acontecerá a transformação. Essa transformação também não será perene, ou seja, não terá sustentabilidade, não continuará no tempo. Então, é por isso que é importante o investimento na educação, a comunicação cumpre um papel importante, mas não é qualquer educação, não pode ser uma educação bancária, como ele criticou, tem que ser uma educação dialógica, uma educação que permita ao outro, a outra pessoa, apresentar os seus argumentos. E, decididamente, não será no espaço fechado da rede social que esse processo educativo acontecerá. No espaço fechado que eu só escuto e só ouço os que são iguais a mim. Então, o espaço da universidade é o lugar para isso. O espaço da educação popular na periferia das cidades é um espaço para isso. A retomada do chamado jornalismo popular, que teve um bom, que agora retoma de outras formas, para que crie outras narrativas que permitam uma fissura nisso que tem se chamado do espiral do silêncio, que tem se construído em torno de uma voz única na sociedade brasileira que parece expressar todos os interesses da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não se expressa só, por exemplo, na figura do Bolsonaro. A sociedade brasileira se expressa na figura da Maria da Penha. A sociedade brasileira se expressa na figura do Leonardo Boff, nos movimentos sociais como o Movimento Sem Terra. Então a sociedade brasileira não pode ter uma cara única que seja a cara do Bolsonaro. E essa cara única não é a cara majoritária. O Sintonia, doutor, agradece a sua presença mais uma vez aqui no Piauí. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e a todas. Sintonia Jurídica.